Bom dia, turma, tudo bem? Sou Tatiana, professora de História de vocês, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a Primeira Guerra Mundial, que também é conhecida como a Grande Guerra ou Guerra das Guerras. Ela aconteceu entre 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. Hoje nós vamos entender um pouquinho quais as causas para dar início a esse grande conflito, quais foram os países que participaram e quais foram os países que saíram vitoriosos e derrotados dessa guerra, quais foram as consequências causadas por essa grande guerra. Então, nós podemos observar um dos motivos para a causa dessa grande guerra, que foi o imperialismo. Mas vamos entender um pouquinho o que foi esse imperialismo. Então, é chamado de imperialismo ou neocolonialismo a ocupação que alguns países mais importantes do continente europeu ocuparam o continente asiático e o continente africano por volta do final do século XIX. Mas alguns países não ficaram contentes com essa divisão, com essa partilha. Por quê? Porque alguns países saíram privilegiados, outros não, desse neocolonialismo, ou seja, dessa nova colonização que aconteceu nesses dois continentes. E qual era o principal interesse desses países nesses dois continentes? Eram as matérias-primas que ali existiam: petróleo, carvão e ferro. Então, turma, nós podemos observar que esse imperialismo foi uma das causas para o início dessa grande guerra. Então, alguns países como Itália e Alemanha estavam descontentes, estavam insatisfeitos com essa partilha que aconteceu principalmente no continente africano e a ocupação do continente asiático. Como nós podemos observar nesse mapa, que mostra como aconteceu essa partilha do continente africano e do continente asiático. Vocês podem observar na legenda quais foram os países que dominaram diferentes áreas do continente africano e do continente asiático, observando as cores e a legendinha que vocês podem acompanhar aí do lado. Então, haviam domínios belgas, franceses, alemães, holandeses, japoneses, italianos, portugueses, ingleses, espanhóis. Todos eles estavam adquirindo lucros através dessa partilha do continente africano e também do continente asiático. Outro fator que nós podemos observar é o nacionalismo. O que é esse nacionalismo? Então, o espírito nacionalista tomou conta dos países europeus envolvidos na Primeira Guerra. Como nós podemos observar esses cartazes, onde mostra a população demonstrando esse amor à pátria, esse amor à nação, sempre utilizando como símbolo as bandeiras de cada país. Então, isso incentivava a população a lutar por seu país, dar vida por seu país. Então, turma, em meio a todas essas tensões que estavam acontecendo antes da Grande Guerra, dá início à política de alianças, ou seja, países começam a se unir, adquirir aliados, porque a qualquer momento poderia dar início a um conflito, dar início a uma guerra. Então surge essa política de alianças. Então, nesse momento, tem dois grupos: Tríplice Aliança,
que se formou no ano de 1882, e a Tríplice Entente, que se formou no ano de 1907. A Tríplice Aliança é composta pelos países Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, são os principais. E a Tríplice Entente é composta pelo Reino Unido, Rússia e França, que são também as grandes potências da época. Mas, turma, nós não devemos esquecer que não eram apenas esses 3 países que participavam de cada grupo. Eles foram adquirindo mais e mais aliados, mas esses eram os principais, ou seja, as grandes potências, as grandes lideranças. E esses grupos permanecem unidos até a Segunda Guerra Mundial, até o final da Segunda Guerra Mundial. Continuam esses mesmos grupos. Então, os grupos formados dá início a um período antes da guerra que é chamado de paz armada. Ou seja, os grupos já estavam formados, eles possuíam tecnologia bélica adequada para dar início a uma guerra a qualquer momento, mas eles não utilizavam. Então, era uma paz, mas que a qualquer momento poderiam dar início a uma guerra, porque eles possuíam armamentos suficientes para isso. E passaram a produzir cada vez mais armamentos mais poderosos e mais tecnológicos. E o que foi o start que deu início a essa grande guerra? Então, o start para dar início a essa guerra foi o atentado de Sarajevo, que aconteceu no dia 28 de junho de 1914, na cidade de Sarajevo, na Bósnia, onde o herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, juntamente com a sua esposa, foram assassinados. E o culpado por esse assassinato foi um estudante sérvio. Então, a Áustria culpou a Sérvia pelo assassinato e lhe declarou a guerra. A Alemanha se declarou solidária com a Rússia, com a Áustria, desculpe, e por sua vez a Rússia apoiou a Sérvia. E finalmente a França e a Inglaterra declararam guerra à Alemanha. Dava-se o início ao grande conflito mundial. Então, o start, o estopim para o início dessa grande guerra foi o assassinato de Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do Império Austro-Húngaro. Nessa imagem, nós podemos observar um desenho que representa esse momento do atentado. Turma, esse conflito ficou conhecido como Guerra de Trincheiras, onde eles cavavam nessas grandes trincheiras no chão e os soldados ficavam protegidos. Então, ficavam ali escondidos, né, protegidos e vendo o inimigo. Então, eles poderiam atacar com maior facilidade. Essas trincheiras percorriam vários quilômetros, não eram pequenas, e existiam vários tipos de trincheiras, como essa da primeira fotografia que vocês podem observar, que era cavada no chão, e essa segunda fotografia, que eram trincheiras superficiais, onde eles colocavam madeira, sacos de areia, qualquer coisa que eles pudessem ficar protegidos. E existiam ainda as chamadas trincheiras subterrâneas, que eram cavadas, né, embaixo da terra, onde essas pessoas poderiam se alimentar ou poderiam cuidar de algum ferido, um momento de descanso em meio à guerra. Então, a guerra de trincheiras possibilitou que esses soldados ficassem ali protegidos e pudessem atacar com facilidade o inimigo que viesse até eles.
Outra fotografia que vocês podem observar no contexto da Primeira Guerra Mundial, onde alguns soldados estão aí em seu momento de descanso. Então, turma, as instalações eram bem precárias, como vocês podem observar nessa imagem. Era um momento de descanso, mas não observamos nenhum tipo de conforto. Eles estão amontoados em um espaço bem pequeno. Então, os momentos de descanso em meio às guerras eram bem curtos. Eu falei bastante para vocês sobre as trincheiras. Então, para combater essas trincheiras foram desenvolvidos os tanques de guerra. Os tanques de guerra poderiam passar por cima da trincheira sem ser atingido pelos tiros daqueles soldados que ali estavam. Então, essa tecnologia foi desenvolvida especialmente para combater esses soldados que estavam ali na trincheira. Como vocês podem perceber nesse desenho, mostra quantos soldados estavam ali no tanque de guerra, o que eles faziam, quais eram as funções de cada um. Sim, outra tecnologia desenvolvida para combater os soldados que estavam nas trincheiras eram os gases tóxicos. Então, jogavam gases tóxicos no interior das trincheiras e esses gases percorriam toda a trincheira. Então, os soldados criaram essas máscaras que eles utilizavam para poder estarem ali protegidos. Outra tecnologia desenvolvida em meio à Primeira Guerra Mundial foram as metralhadoras e as granadas. Vocês podem observar mais algumas imagens referentes à Primeira Guerra Mundial. Os submarinos também foram utilizados, navios, como vocês podem ver nessas imagens. Lança-chamas, vários outros armamentos foram desenvolvidos nessa Primeira Guerra. Sim, turma, e no final da Primeira Guerra Mundial, quais foram os países que saíram vitoriosos? Então, o grupo que venceu essa guerra foi a Tríplice Entente, liderada pela Inglaterra, França e a Rússia. Os países que perderam essa guerra, Alemanha, Áustria e Itália, foram condenados a assinar o chamado Tratado de Versalhes. O que é esse Tratado de Versalhes? Seria um acordo de paz, um tratado de paz onde esses países afirmariam que nunca mais iriam declarar guerra contra ninguém. Esses países também tiveram boa parte do seu território tomado pelos vitoriosos, foram condenados a pagar uma alta indenização. Então, esse Tratado de Versalhes será um dos motivos para que a Alemanha inicie uma nova guerra, que será a Segunda Guerra Mundial. Foi a Segunda Guerra Mundial. Então, a Alemanha, sob a liderança de Hitler, achou que esse Tratado de Versalhes era uma grande ofensa, uma grande humilhação para aqueles países que perderam essa guerra. Então, nós observamos aí outras consequências dessa Primeira Guerra Mundial, onde mais de 20 milhões de pessoas ficaram mutiladas, mais de 13 milhões de pessoas morreram em meio a essa Primeira Guerra Mundial. Também houve a ascensão dos Estados Unidos como uma grande potência mundial e o aparecimento de dois regimes políticos autoritários, o nazismo e o fascismo. Nazismo sob a liderança de Hitler e o fascismo sob a liderança de Benito Mussolini, um italiano, que nós ainda vamos estudar sobre esses dois regimes totalitários.